Meninas, vocês eram evangélicas ou começaram agora? Como que surgiu a igreja? Conta tudo pra gente. Nós somos evangélicas. Evangélicas desde quando? Eu acho que desde sempre. Desde sempre? Desde que nasceu mesmo? Exatamente, eu nasci em berço evangélico. Vocês conviviam dentro de uma igreja evangélica mesmo, assim? Então, vocês se conheciam, vocês frequentavam a mesma igreja? Não, nós nos conhecemos numa igreja onde ela era cantora, ali na cidade de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela nasceu no Evangelho, eu já me converti ao Evangelho aos 21 anos de idade. Inclusive, a minha história ela veio desde então sendo marcada por essa questão voltada à homossexualidade, à tentativa de mudança, às questões que a própria igreja ela traz como libertação, restauração, transformação. Então, a gente vem de uma história bem baseada nesse contexto da atualidade. E como é que surgiu, Ana, a ideia de vocês saírem da igreja que vocês frequentavam e montarem a própria igreja? Vocês sentiam preconceito dentro da igreja? Vocês achavam que não eram aceitas? O que fez com que vocês resolvessem abrir esse espaço para as pessoas que têm uma outra opção sexual? Na realidade, nós percebíamos que dentro da igreja, para que nós nos encaixássemos, eu como pregadora e ela como cantora, nós deveríamos afirmar que nós havíamos mudado a nossa orientação sexual. Ou seja, nós teríamos que professar algo que na realidade não estava acontecendo nas nossas vidas. No início do nosso programa aqui junto com vocês, vocês perguntaram há quanto tempo nós estamos juntas. Na realidade, a nossa história ela dura 9 anos. Foi desde o instante que nós nos conhecemos, mas juntas mesmo nós estamos basicamente há 4 anos, de 4 a 5 anos. E nesse período nós tentamos mudar, nós tentamos nos libertar. Eu estou usando as expressões que a igreja evangélica usa. Nós tentamos ser transformadas e quando nós percebemos que isso não iria acontecer, eu particularmente, a minha sexualidade ela vem desde a minha infância. Inclusive a minha conversão foi motivada pelo desejo de mudar a minha sexualidade. Então quando nós percebemos que nós teríamos que professar algo que não acontecia na realidade, nós vimos a necessidade de, como pastora, e ela cantora também, pastora, de estarmos convidando esse público que tem a mesma história que a nossa, que tem os mesmos dilemas que nós tivemos e que muitas vezes não se acham aptos para estarem dentro da igreja porque são muitas vezes rotulados como discriminados, né? Como pessoas endemoniadas, possessas, doentes. Então, na realidade, a gente está vindo para mostrar o contrário. Um outro lado da Bíblia que muitas pessoas desconhecem, não distorcendo, mas mostrando que o Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos é um Deus que não faz acepção de pessoas. Entendi. É um Deus que ama a todos, inclusive os homossexuais. Certo. E na parada agora, por exemplo, que a gente vê também que na parada envolve muita droga, aquela coisa toda. Como que vai ser pregar durante a parada gay? Como que vai ser a programação? O que vocês estão pensando em fazer? A nossa igreja, a comunidade Cidade de Refúgio, nós estamos com uma programação para o início da parada, para nós fazermos a evangelização no início da parada. A questão de drogas, bebidas, a gente não pode generalizar porque a gente sabe que não são todos que estão ali. Não são todos, mas acontece, né? Propensos a isso. Mas a gente sabe que, obviamente, acontece como em qualquer manifestação pública. Exatamente, é normal, natural. Exatamente. Então, o nosso intuito é evangelizar no início da parada, quando ainda não está aquele afã de aquela muvuca toda. Exato. Então, nós temos o desejo de fazer esse evangelismo para que os gays que estiverem ali, as lésbicas, os transexuais, os travestis, eles saibam que hoje mais uma porta se abriu, porque nós somos mais uma igreja inclusiva. Existem muitas outras igrejas inclusivas na atualidade, das quais nós tivemos o apoio, somos ligados fraternalmente em Cristo e fazer com que eles saibam que nós estamos aqui para ser uma voz no meio de tantas palavras contrárias, no meio de tantos discursos que os fazem culpados e condenados, nós estamos aqui para dizer... Trazer um pouco de consciência às pessoas que estarão Sem lá, dúvida, né? Com certeza. Dizer que Jesus os ama,
que os ama como eles são, que eles podem exercer ministérios dentro da igreja, porque nós sabemos hoje que a igreja luterana, a igreja metodista, a igreja batista e muitas outras igrejas já aceitam a comunhão de homossexuais dentro eles das suas igrejas. Não fica com o olho assim meio olhando meio... Sim. Né? Algumas sim, nem todas, algumas sim. Ou aceita e finge que aceita, também não aceita. Não, literalmente aceita mesmo? Inclusive, recentemente, começa, obviamente, nos Estados Unidos, a presbiteriana, a igreja presbiteriana, ela começou a aceitar o sacerdócio de homossexuais. Ou seja, pessoas que têm a orientação sexual, como a pastora Rosânia Rocha ou como eu, que podem exercer o ministério. Então, quando nós decidimos abrir a igreja, foi pelo seguinte fato: nós não queríamos viver uma hipocrisia, dizer que éramos aquilo que não éramos. É isso fingir que éramos aquilo que não éramos. E aí que eu fico imaginando, na hora de pregar lá, tipo, tava lá, não pode fazer aquilo, e dentro de você aquilo, né? Corroendo por dentro, né? Imagina. E acho que é por isso que veio essa iniciativa mesmo, né? Porque imagina você ficar esquentando o banco da igreja lá, a igreja, né, que fala? A igreja, a mesma coisa, né? Igreja, e de repente não era aquilo, né? Exatamente. Inclusive, algumas pessoas hoje que se levantam para ou nos acusar ou nos apontar como hereges, digamos assim, elas chegam a dizer que nós professamos algo que nós não vivíamos. Na realidade, desde que eu me envolvi com a pastora Rosânia Rocha, eu parei de falar a respeito da minha sexualidade transformada. Porque a reincidência na minha vida quanto à questão da homossexualidade era uma prova mais do que eficaz de que aquilo que eu pregava não era uma realidade que eu estava vivendo. Só que o que as pessoas não conseguem enxergar é que é um âmbito geral. Antes eu era uma pessoa viciada em drogas e eu me converti e saí das drogas. Antes eu era uma pessoa viciada no álcool, eu era alcoólatra. Então mudou uma série de questões na minha vida que poderiam ser mudadas e transformadas. Agora, a minha sexualidade, ela não pode ser transformada porque é uma questão de orientação e não opção, como muitas pessoas falam. Você nasceu assim, vai morrer assim, é isso. E se Deus quiser, vou morrer no céu, viu? Ô, Mara,